Imagine ir em um restaurante e no final você fazer parte do prato. O cardápio todo baseado em você, na sua personalidade, nos seus erros, nos seus segredos. Esse filme se chama O Menu. Ele é meio que um terror, só que não aquele tipo de terror que a gente tá acostumado, sabe? Que vai rolar um jumpscare do nada, que vai vir uma música totalmente assustadora, que vai deixar tudo pior, por aí vai. Ele é um terror um tanto quanto diferenciado. O filme consiste mais na natureza humana e também nas nossas nuances, sabe? Ele tem um toque de comédia, dá pra dizer assim, e uma crítica social. É mais ou menos isso aí, tudo junto, misturado, mas fica muito bom, tá? O menu começa apresentando pra gente a protagonista Margot e o acompanhante dela. No caso, ela é acompanhante, mas o cara que contratou ela, que é o Tyler. A Margot, ela é uma moça comum que faz job de acompanhante. É aquele tipo de acompanhante, acho que tá acostumado. E ela é contratada justamente pelo Tyler pra acompanhar ele nesse jantar chique no Hawthorne. Só que, tipo assim, no começo, o Tyler, ele é meio babaquinha, mas a gente ainda releva. Só que depois a gente vê que ele é um verdadeiro e um grande babaca, sabe? As coisas começam a evoluir ao longo do filme. O Hawthorne, ele é esse restaurante que fica numa ilha, então é necessário ir de barco. E todos eles, todas as pessoas que vão participar desse jantar, no seu jantar, né? Tem ali uma entrada, umas coisinhas e tudo mais, mas todo mundo que vai participar disso tá indo de barco. A parte mais interessante é que o conflito inicial já começa a aparecer aí. Porque uma das pessoas que vai participar desse jantar no Hawthorne é um casal de idosos muito rico. E o marido, o velho rico lá, ele conhece a Margot, ele já contratou os serviços dela. Então os dois têm uma certa troca de olhares e preocupação. Até porque foi uma coisa bem esquisita, como a Margot vai descrever pra gente lá na frente. Além do Tyler, da Margot, do casal de velhos ricos, temos também dois críticos. Na verdade, é uma crítica culinária e o assistente dela. Temos também os três caras ricos, entre aspas, que desviam dinheiro e são corruptos, os três amigos, e temos o ator falido. Assim que eles estão todo mundo no barco, meio que eles recebem um aperitivo do chefe Slowick. E é nesse momento que a gente vê um pouco sobre a dinâmica do Tyler e da Margot. A ostra ali é toda chique, tem todos uns nomes lá que eu não vou conseguir falar, porque eu nem pesquisei isso pro roteiro, mas enquanto o Tyler prova aquilo, enxerga um universo totalmente à parte, pra Margot é só uma coisa boa. E todas essas interações do Tyler com a comida, quando a Margot tá junto, são extremamente importantes, porque ela demonstra um pouco da dinâmica e fazem parte do personagem ali que o Tyler meio que tá representando pra criticar também. Na recepção da ilha é onde a gente tem também meio que uma pequena surpresa. A Margot tá ali mais como um tapa-buraco. Inicialmente o Tyler ia trazer a namorada dele, só que eles terminaram. E como a reserva deveria ser feita em conjunto, Tyler fez uma coisa diferente, ele simplesmente chamou a Margot. Então o nome que consta na reserva é o Tyler e a namorada dele. Só que ele acaba tendo que explicar que ocorreram alguns erros e mesmo assim ele trouxe a Margot. Então rola um breve passeio pela ilha onde a gente vai conhecendo um pouco da personalidade de cada um. O casal de velhos ricos não quis fazer o passeio, eles simplesmente foram direto pro restaurante. Os amigos lá, os três corruptos, fazem piadas de vez em quando, tomam uma invertida e continuam por isso mesmo. A crítica gastronômica, ela vai criticando as coisas, vai tentando elaborar filosoficamente e tudo mais, e o assistente dela simplesmente concorda com tudo que ela tá falando. Literalmente tudo. Assim, ele não discorda, ele finge que tá entendendo, ela também. E assim a coisa vai correndo. E nessa parte a Margot ela tem uma pequena fala. E assim, meio que essa fala dela representa quem tava ali um pouco assistindo o filme. Porque ela fala que é o ápice da futilidade. Uma coisa também muito legal de pontuar, assim, logo nesse começo, é que meio que o terror, ele não tá explícito ali. Ele é algo bem sutil. A câmera vai pegando, assim, uns takes mais abertos e depois ela pega um plano mais detalhe e mostra algumas coisas, e é nessa hora que a gente percebe que talvez tenha alguma coisa de errado, talvez alguma coisa não esteja tão certa assim. Mas ainda assim é irrelevante. E o clima nessa hora tá perfeito, o ambiente tá bem iluminado, tá tudo muito, muito bonitinho. Temos então a apresentação do amuse-bouche, se não me engano, amuse-bouche. Eu não sei falar esse negócio francês. E pelo que eu pesquisei assim para fazer esse vídeo, é basicamente uma entrada ali uma pré-entrada, sabe? Antes da pessoa realmente começar a comer de verdade, algo que serve pro chefe dar o estilo dele das coisas, mostrar como funciona e tudo mais. E nesse primeiro prato, nesse amuse-bouche, basicamente, a comida não importa tanto, o que importa é o que tá acontecendo na cena.
As pessoas estão tendo ali seus diálogos e suas interações e tá apresentando pra gente como tá sendo a dinâmica de cada um. Como funciona eles cada um um pouco antes deles chegarem ali no restaurante. Como eles conversam, o jeito deles que eles se comportam. Então meio que tipo assim, temos também ali o Tyler e a Margot. Eles estão tendo uma conversa sobre por que o Tyler gosta de tudo aquilo. Ele tá explicando assim, de um jeito incrível. Ele tá filosofando, ao mesmo tempo em que ele tá fazendo um exercício mental gigantesco. E a minha cara nessa hora, particularmente, ficou igual a da Margot. Que é tipo, nossa, que legal. Pra ela, aquilo tudo ali era só uma coisa chique que não tinha gosto de comida. Era mais pra ser bonito do que pra ser comível. E na apresentação do primeiro prato de verdade, depois do amuse-bouche, temos o chefe Slowik sendo apresentado. Ele que vai funcionar meio que como o vilão da obra toda. E ele se apresenta de uma maneira bem interessante, porque ele fica fazendo algo o filme todo que não serve só pra chamar a atenção, mas é também um meio dele demonstrar que tá no controle. Essa palma particularmente me deixou bem irritado, porque me lembrou assim de quando minha mãe acordava pra ir pra escola de manhã quando eu era criança. Ela vinha com o dedo e cutucava as minhas costas, assim. Isso irritava de um jeito que vocês não têm ideia. Eu tava dormindo gostoso, aí eu sentia aquele negócio cutucando aqui assim, acorda que tem que ir pra escola. Era muito irritante. E depois do chefe Slowik fazer um baita de um discurso sobre o que é a vida e principalmente sobre o que representa aquilo que ele quer servir, vem o primeiro prato chamado a ilha. Meio que pra mostrar como eles são pequenos se comparados a todas as leis do universo e etc. O segundo prato também é meio que a mesma coisa. O chefe Slowik faz um baita discurso ali sobre pão, o conceito de homem pobre e tudo mais. E basicamente ele não serve pão. Agora no terceiro prato é onde as coisas começam a ficar interessantes. Porque aí é onde ele vai tratar de lembranças. É onde ele vai falar sobre a noite do taco da quarta-feira, onde ele cravou uma tesoura na perna do pai dele, ou uma faca, algo assim. Nesse momento a Margot já olha com aquele olhar de falando assim, ih, isso aí vai dar merda. E realmente dá, que é aí que começa o problema, aí que o clima muda, aí que aquele clima que já tava esquisito vai num nível de estranheza muito maior. Essa é a melhor parte, porque começa um pouco mais o conflito. E como o tema desse terceiro prato é as lembranças, e ele contou a história da noite do taco da quarta-feira, ele serve tortilhas. Só que nessas tortilhas estão gravadas ali as coisas que cada um fez. Por exemplo, o velho rico saindo com a garota de programa, os três amigos lá, os quatro amigos mais ou menos assim, cometendo a fraude de dinheiro na empresa que eles trabalham, os restaurantes destruídos da crítica gastronômica. Em tudo isso, todo mundo já tá meio assustado, porque já tá parecendo uma piada de mau gosto. E nesse momento, o conflito entre Tyler e Margot dá uma pequena escalada, porque a Margot tá ali falando algumas coisas, o Tyler não gosta, tudo mais. Ele reclama com ela, xinga ela de criança, fala que ela é uma criança, e indiretamente ele fala que como já que ele pagou por ela, ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, nessa hora a Margot ela fica muito pé da vida, ela levanta dali e vai no banheiro, o que dá chance do chefe Slowik ir até ela. O que ele quer ali é saber quem é a Margot, porque ela não tava nesse plano, ela não devia ter entrado nesse cardápio. Ela nem deveria estar ali para começo de conversa. Então ele queria saber mais ou menos onde encaixar ela. E nisso rola uma breve discussão entre os dois. Então a gente segue pro quarto prato, que é onde realmente o conflito toma sua forma principal. O subchefe, ele apresenta o prato dele se retirando desse plano de existência. E com toda essa loucura, a crítica de gastronomia, ela tá falando que com certeza isso faz parte do show e tudo mais. Alguns caras estão meio assustados. E assim, nessa hora, o velho e a velha rica lá se levantam pra ir embora, só que eles acabam não deixando e acabam arrancando o dedo que tem a aliança de casamento dele. Literalmente, colocam a mão dele na coisa e é uma cena bem interessante de se ver. E aí nessa hora é que todo mundo percebe que a coisa tá ficando séria. Exceto a crítica de gastronomia, que ela leva um certo tempinho pra perceber também. Mas ali tem gente que, apesar de estar muito assustado com isso, continua comendo normalmente. E nessa parte de estar comendo normalmente, a gente tem que citar que principalmente o Tyler, que tá deslumbrado com a comida, tá se perguntando sobre o que acontece, por aí vai. Ele tá andando assim, tá nem aí pra situação de que um cara se retirou desse plano de existência,
um velho teve seu dedo arrancado, por aí vai. E depois de muitos outros acontecidos, mais desvivências e por aí vai, o chefe Slowik e a Margot têm outra conversa. Só que agora num tom um tanto quanto mais amigável e empático. Isso porque o Slowik ele reconhece um pouco que a Margot também é uma prestadora de serviço como ele. Uma pessoa que também meio que às vezes foi pisada por outras e tudo mais. E aí é revelado pra gente um motivo assim do Tyler ser muito mais babaca do que você já tava achando antes. Depois de muitos outros acontecidos e monólogos, a gente descobre que o Tyler ele sabia de tudo que ia rolar ali na ilha. Ele sabia que no final ia todo mundo morrer, mas ele não ligou. E ainda assim levou a Margot, o que deixa ela pé da vida, ela sobe na mesa, dá um soco nele. É um conflito nessa hora que todo mundo fica, nossa, é um baita de um show. Só que é também a parte onde o Tyler ganha o seu fim, porque ele é basicamente humilhado na frente de todo mundo, ele se sente humilhado e o chefe fala alguma coisinha pra ele e ele vai lá e ele mesmo se retira desse plano de existência porque ele não conseguiu a aprovação do chefe. É nessa hora que o Slowik pede pra Margot ir buscar um barril, o que é muito importante porque dá a chance dela explorar a ilha toda. E nessa exploração que a Margot tá fazendo, ela acaba conseguindo ligar pra polícia, o que é meio inútil, porque a polícia também tá do lado do chefe Slowik, ali ele meio que contratou todo mundo, é tudo meio que coisado pra ele conseguir ter o controle total da situação. Nessa hora é legal, porque a galera meio que ganha uma certa esperança, e você, telespectador que tá assistindo, também. No final, ela acaba sendo arrancada de você da maneira mais rápida possível e da maneira assim mais cruel também, sem nem anestesiar. Só que daí, a Margot, mesmo frustrada, triste, ela resolve tomar o controle da situação. E depois disso, ela simplesmente pede pra ele fazer um cheeseburger. Ela não gostou de nada do que ele fez até agora, nada deu fome nela. Tudo ali foi um exercício mental, uma desconstrução chique. Ela faz um discurso muito foda nessa hora. E tudo que ela quer é comer um simples cheeseburger, algo que realmente dê vontade. E eu admito que esse foi o único prato que eu também olhei e falei assim, pô, agora eu tô com vontade de comer um cheeseburger. E isso aí só foi possível porque a Margot naquela exploração, ela encontrou as coisas sobre o chefe e ela entendeu que o único momento que ele foi feliz cozinhando não foi quando ele alcançou assim o topo dos chefes do mundo. Era quando ele era feliz realmente fazendo comida porque as pessoas gostavam, porque as pessoas paravam pra gostar da comida dele. Ou seja, quando ele fazia hambúrgueres num trailer. De certa forma, tanto o chefe Slowik quanto a Margot não eram tão diferentes um do outro. Todos ali fizeram um exercício intelectual para compreender o prato. Todo mundo ali, a sua vida toda foi babaca, escroto, não se importou além do próprio umbigo. E a Margot critica exatamente isso, o fato de que nenhum deles está realmente apreciando a comida de verdade. Nenhum deles está olhando para aquilo como comida. O filme faz assim algumas críticas e dentre elas assim, a parte da elite consome a arte sem tentar se importar com o que ela é, sem tentar entender ela. Apenas consome por consumir. Consome porque faz parte do estilo de vida da pessoa. Como diz o Slowik em um dado momento, ele cria uma arte para no final ela virar M, por causa de pessoas como essa. Isso vai além também, porque tem aquela certa crítica sobre as pessoas que endeusam as outras. Por exemplo, o Tyler, ele endeusa o Slowik o tempo todo. Apesar de tudo que tá acontecendo ali, apesar de ele saber o que vai acontecer, ele achava o Slowik incrível, maravilhoso. Se quiser entender melhor, é só pegar a galera que acha que influencer é assim, nível de autoridade máxima, sabe? Vai fazer o que a pessoa falar, foda-se se ele tá divulgando coisa errada, foda-se se a vida de outras pessoas acabam sendo prejudicadas de alguma forma por causa dele. Essa pessoa sabe muito bem o que tá fazendo. As pessoas simplesmente desconsideram a total falta de caráter e empatia da pessoa. O filme todo faz uma sátira e também uma autocrítica, afinal, o filme critica aquilo que ele mesmo está ali mostrando. E ele basicamente faz o que ele está criticando também, e ele sabe disso. Então, O Menu, ele é um filme muito bom, é um filme que você deveria assistir e tirar suas próprias conclusões. E o que eu falei aqui foi bem superficial, realmente. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se gosta do conteúdo do canal, se inscreve. É isso e até a próxima.